Fala galera, nosso podcast nessa edição tá com a Carol Pfeiffer, Shark Tank, fundadora da Atom, uma referência aí em empreendedorismo e educação financeira, não só para São Paulo, mas para o Brasil todo. Carol vai bater um papo gostoso aqui com a gente. Carol, tudo bem? Tudo jóia, obrigado aqui pelo convite. E esse fala, galera, que coincidência, né, Gustavo? Começa por aí, então fala, galera! A gente tava falando disso porque Fala Galera surgiu que meus vídeos eu sempre começava Fala Galera, e uns amigos começaram a mandar no grupo, pô, só fala Galera. E a Carol também sempre começa falando depois. E você nem percebia, né? Porque comigo foi exatamente assim. Automático. Eu peguei e começava também, isso ainda na época que eu usava mais o Facebook e tal, não sei o que, entrava nas lives, fala galera e tal. Aí um dia que eu não falei, as pessoas começaram a escrever nos comentários, cadê o fala galera? E ficou um fala galera. Não, Mas foi que muito legal. automático e as pessoas percebem que quando eu vou falar uma coisa mais formal do trabalho, eu falo fala pessoal. Só que aí fala, não fica tão natural quando você fala pessoal. Fala galera é gostoso. Fala galera é muito mais gostoso. Carol, conta um pouco, pessoal, lá atrás, como veio a ideia de fundar a Atom. E o que é a Atom, para quem não conhece, para quem tá vendo aí pela primeira vez, eu sei que são poucas pessoas que não conhecem, mas pode acontecer, só faz um balanço aí pra gente, Imagina, por favor. tem bastante gente ainda pra gente fazer, conhecer, né, o trabalho da Atom, mesmo porque quando a gente fala sobre investimentos, sobre educação financeira, infelizmente ainda estamos falando de 3% da população, né? E assim, até é vergonha de dizer isso, mas tinha mais gente na cadeia do que na bolsa até 4 anos, tá? Não é porque a cadeia tá cheia, gente. É que tinha menos de 0,5% da população investindo na bolsa. E é exatamente o que a gente faz através da Atom, né? Eu comecei no mercado financeiro há 18 anos. Então, eu e meu irmão. Eu ia fazer faculdade de moda. Não tinha nada a ver com bolsa de valores. Então, já fica aqui a dica. Você que fica falando, bolsa não é pra mim, investimentos não é pra mim. Eu ia fazer moda. Eu acho que não tem nada mais distante da bolsa de valores do que o mundo da moda. E daí, eu conheci no meu primeiro ano de faculdade a bolsa de valores. Eu e meu irmão começamos a estagiar num escritório, né? Ele me apresentou, porque um professor dele, da faculdade, apresentou para ele. Um professor de economia, falou que ele deveria aprender bolsa de valores, incentivou, e ele, nas férias, foi fazer estágio. E daí também a importância dos professores, né? Então, dos mentores, de dar uma dica, às vezes achar que você tem uma habilidade que você deveria explorar. E daí ele se permitiu fazer isso e conheceu o mercado financeiro. Num primeiro momento, a gente era estagiário no escritório de Campinas. E daí a gente apresentou um projeto para o dono do escritório na época para montar uma área educacional. Aí o dono do escritório tinha 60 e poucos anos, o gerente 40 e poucos anos, eu 17 e meu irmão 19. E é claro que o dono do escritório falou, claro que não, vai estudar mais um pouco, daqui a pouco vocês voltam. Primeiro semestre de faculdade, fez o famoso business plan, a gente foi fazer ADM, né? Então achava que tudo resolvia através de um business plan, né? E daí a gente falou, poxa, então vamos montar em outro lugar. Meu irmão até mais arrojado do que eu, falou, vamos para Sorocaba e vamos montar em outro lugar, porque Campinas já tem, e vamos pedir para essa corretora só liberar a bandeira. Então, montamos nosso escritório em Sorocaba, um escritório pequenininho, onde metade era para dar palestra, metade era para a gente trabalhar. E daí eu fazia faculdade integral, daí no primeiro momento meu irmão teve um outro sócio, depois eu fui para Sorocaba e eu efetivamente fiquei sócia dele, né? E de lá para cá são 18 anos. Então a gente começou como agente autônomo, depois montou uma gestora, depois comprou uma empresa de capital aberto, aí que nasce a Atom, né? Então a Atom, ela vem de toda essa trajetória nossa já do mercado financeiro. Então, às vezes, né, as pessoas nos olham novos e falam, nossa, explodiu do nada. 18 anos eu acho que não é bem do nada. Não é do nada, né? Não é do nada. Só campeão, né? Tem sorte, tem muito disso, né? É verdade. Uma vez eu entrevistando o Oscar, ele falou assim, olha, quanto mais eu treinava, mais minha mão era santa, né? Então acho que é um clássico dele que merece ser reforçado aqui. Então a gente pega muito nessa linha, né? Então a gente começou a entender mais o mercado. Como agente autônomo, a gente via que corretagem virava zero nos Estados Unidos, então a gente queria ganhar na performance. Então primeiro depois a gente montou um asset, né, para ganhar no que a gente era melhor do que o mercado. E quando a gente fez uma parceria com um grupo espanhol e viu que não ia andar, né, a gente tentou fazer essa parceria, a gente retomou as rédeas, né, da nossa empresa, do nosso controle, e daí a gente fundou primeiro, não me julguem, a WHPH. Que significa Work Hard, Play Hard, né? Então, eu não achei que ia ficar pública, tá? Então, é por isso. E hoje é a controladora da empresa que a gente comprou na Bolsa de Valores, que é a antiga Inepar Telecom. A gente fez um IPO reverso. E como que surge a Atom? Ela surge para resolver duas necessidades. Quais?
A primeira delas é que a gente, nessa época, já queria pessoas para operar o nosso dinheiro. Então, a gente já tinha feito os nossos clientes ganharem dinheiro, a gente não tinha grana, então a gente tinha clientes. A gente fazia os nossos clientes ganharem dinheiro e a gente ganhava no que a gente era melhor do que o mercado, que é a performance. Só que os nossos clientes foram se tornando cada vez mais conservadores. Porque o empresário já toma muito risco, né? Sim. Então, ele não precisa de mais e tudo mais. Taxa de juros no Brasil é altíssima, então as pessoas tendem a ir para a renda fixa. E a gente queria voltar para o mercado, ser um pouco mais agressivo na renda variável e começou a tomar risco com o nosso dinheiro. Fomos fazer um curso nos Estados Unidos, mais um em Nova York, e conhecemos as famosas mesas de traders, que são as mesas proprietárias. E a gente entendeu que o que a gente estava fazendo meio amador, que é operar o nosso dinheiro com mais 2 traders, existiam 8.000 empresas nos Estados Unidos que faziam isso de uma forma profissional. Ele falou, poxa, então vamos fazer exatamente isso, vamos montar esse modelo. Agora a pergunta-chave, né, Gustavo? Quem é trader no Brasil? Então, assim, a gente abriu a vaga, né? A gente montou uma empresa para operar nosso dinheiro. Lindo. Só que quem a gente ia contratar para operar nosso dinheiro? Aí a gente tentou fazer parceria, eu já estava meio cansado nessa época de dar aula, porque eu dou aula há 18 anos, na verdade, né? Então, para as pessoas investirem comigo, serem minhas clientes, eu dava palestra, eu dava curso de final de semana e etc. Levava sempre a educação como uma forma de abreviar, das pessoas entenderem mais rápido, de uma forma mais fácil, e eu poder realmente mostrar o tamanho que era o mercado e a oportunidade. E daí eu tentei fazer parceria com quem já dava aula de mercado financeiro. Resultado, não consegui contratar ninguém. Por quê? Porque essas pessoas, elas aprendiam, eu brinco que elas viravam mais torcedor do que investidor. Sim. Porque ela comprava e rezava, né? Não tinha uma estratégia por trás. A maioria acabava Ou fazendo vende isso. papel, fica acompanhando. Ah, subiu, desceu, não sabe porque vendeu. Não sabe porque tá fazendo. Baseado em quê? Exato. E daí a gente pegou e falou, putz, senta na cadeira e vamos lá de novo montar o educacional. E daí a gente montou a escola, né, a Universidade de Atom. Então, para quê? Primeiro, para uma necessidade nossa, de contratação. Então, eu ensino as pessoas. A gente fez um processo seletivo que hoje ele é online. Como que é esse processo? É literalmente através de um simulador. Então, você opera como se você estivesse na bolsa de verdade com dinheiro de mentira. E daí, conforme você bate as metas, respeitando as regras, você está contratado. Então, ou seja, a gente contrata as pessoas que mandam bem. Só que a gente viu que as pessoas também queriam aprender para operar o dinheiro delas. Os bancos também queriam contratar as pessoas que a gente formava. E daí tem um gap no mercado, né? Porque hoje aumentou o número de investidores na bolsa. Então, tem vagas abertas para agente autônomo, para gestor, para compliance, para analista. A gente começou a educar. E eu gosto tanto de educação que eu fui fazer mestrado em educação e tecnologia para poder fazer com que as pessoas aprendessem de uma forma mais leve. Então, a gente foi melhorando cada vez mais o nosso braço educacional, com psicólogo, pedagogo e etc., para a gente conseguir fazer. Então, a Atom, ela tem 2 braços. Ela tem um que é a educação, que é a escola, e que a gente leva muito a sério as pessoas aprenderem na prática, as pessoas aprenderem de verdade e elas ganharem dinheiro. Então, a gente foca em tudo que possa ganhar dinheiro. E segundo é a tesouraria, que é a mesa de traders, que a gente contrata esses profissionais. Depois, né, aí com a minha entrada, inclusive, no Shark, que a gente vai explorar daqui a pouco um pouco mais, a gente tem agora o Shark School também, que é a escola de empreendedorismo. A gente montou a Atom Tech, que é a escola de programadores. A Atom Concursos, porque, inclusive, as pessoas, para passar em concurso público, precisam aprender a estudar. Então, ou seja, e a gente tem algumas outras iniciativas dentro da Atom, né, voltadas sempre para a educação. Então, hoje a Atom tem esses 2 braços, mas construídos aí de 18 anos de trajetória. O aprender a estudar que você falou é uma coisa que vale muito para o povo brasileiro ainda hoje em dia. Eu acho que a gente tem uma evolução muito pequena ao longo do tempo nesse sentido, que realmente assim se decora muito, se estuda muito para uma prova pelo modelo educacional que a gente tem. Isso é opinião minha, tá? Se estuda muito para uma prova. Nosso próprio vestibular é um sistema que eu acho muito, muito falho, porque você precisa fazer sua prova lá de 100 questões, que é desgastante, fica 5 horas na sala, múltipla escolha e você tem que acertar. O aprender a estudar é uma das coisas que vocês fazem muito bem, de conseguir ensinar as pessoas a estudarem, além de dar o conteúdo. Porque, de fato, falta a metodologia aqui ainda, precisa melhorar. E é hábito, né, Gustavo? As pessoas têm hábito no Brasil de, por exemplo, elas acham normal colar. Eu tava gravando uma entrevista outro dia, né, e eu falei que eu passava cola. E eu falei, putz, eu
sempre tive muito medo de colar, né? Tipo, eu falei, não faz muito sentido pra mim. Por que eu tô aqui, o meu pai tá pagando e eu tô, né, aqui colando, né? Então não faz muito sentido. Mas se você for ver, as pessoas falam com naturalidade isso. Sim. Então, ou seja, e agora na pandemia até acelerou. Até os pais estavam incentivando os filhos a colarem, Sim. porque, né? Tipo, Ou fazendo tá em o casa, dever de alguns filhos, né? exatamente, Porque que era online. Então, ou seja, o sistema educacional, eu acredito muito nisso, ele precisa ser transformado. Você falou, por exemplo, do vestibular, que é uma grande verdade. Eu mesma fui fazer ADM primeiro, porque, na verdade, assim, eu queria montar uma empresa de moda e não queria que a minha empresa fosse a falência. Então, eu falei, vou primeiro estudar ADM. E por que eu fui primeiro estudar ADM também? Porque o vestibular de ADM era mais concorrido do que o de moda. Então, para eu decorar as coisas pro vestibular, eu falei, puta, daqui 4 anos, eu não vou lembrar tudo isso, vou ter que estudar tudo de novo para passar no vestibular. E eu poderia fazer um curso de moda, por exemplo, em Paris, em Milão, de repente, alguma coisa assim. Nunca tinha saído do Brasil, mas já pensava nisso. Mas é interessante como o sistema, ele não ajuda também. Por isso que eu fui fazer um mestrado. Porque as pessoas, ao invés de você empurrar, não, você tem que estudar, você tem que ler mais livros. O brasileiro, por exemplo, não gosta de ler. Isso é fato. Né? Porque a gente lê muito pouco. Então, ao invés de você ficar tentando empurrar a leitura, por que a gente não usa o game, que é mais intuitivo? Por que a gente não usa o desenho animado? Que é uma das iniciativas que eu fiz, né? Que você conhece, que é o Clube do Theo Torinho, que é um desenho animado. Um desenho animado é leve. Não tem objeção, ninguém vai lá na página de Shrek xingar ele, então ele não tem hater. Tem professores que eram sensacionais. Você gostava, outro seu amigo não gostava. Claro. Essa é a questão da educação. A gente precisa achar jeitos diferentes de se comunicar. Hoje, por exemplo, uma entrevista, um podcast, se aprende com live. Sim. Acho até engraçado, né? As pessoas assim, mas fulano, aquele grande empresário, não fez faculdade, não fez isso. Isso não significa que ele não estudou. Exato. É uma grande diferença entre estudar e se ele não formar. Estuda todos os dias. Exatamente. Eu garanto que ele lê muito mais do que essa pessoa que está na universidade, por exemplo. Então, como você estuda, né? E acho que o brasileiro está aprendendo a estudar, ele está aprendendo a consumir conteúdo de qualidade, ele está aprendendo a acompanhar grandes empreendedores para se inspirar. Então, aos poucos, a gente está mudando essa realidade. E é através também da fala, né? Sim. A gente tem esse poder através das redes hoje. Sim. Olha a quantidade de pessoas que a gente pode alcançar. Sim. Né? Então, e eu acho sensacional, você já sabe disso, o trabalho que tem a rede pública. Sim. Porque se a gente abraçar a rede pública, daí mudou o país. Sim, com se certeza. todo mundo colaborar e entender que faz bem para todo mundo, mudou o país. Com certeza. E também pegando de gancho, eu acho que isso da cola ser algo comum, e de fato, a cola é muito comum, não é uma coisa que acontece pouco nas escolas. Eu acho que isso tem um pouco do costume, digamos assim, já meio que você nasce sabendo isso, sendo ensinado ali, faz parte do seu convívio, mas também pelo nosso modelo de, às vezes, por exemplo, ninguém cola no mestrado. Dificilmente alguém vai colar numa pós-graduação, num MBA que estiver fazendo, porque ele escolheu aquela matéria que tem. Eu acredito que, por exemplo, no nosso ensino médio, você tem algumas matérias... Você tem várias matérias obrigatórias que, de fato, você não quer para sua vida e você não necessariamente precisava estar se inclinando ali. Mas isso, claro, é uma discussão ampla. A gente fala tem muito... Tem algumas travas ainda, né? Não é que é uma delas, né? Então a gente tem algumas coisas ainda burocráticas no nosso país, mas não só no Brasil, né? Você pega o sistema... A gente critica muito o sistema, por exemplo, educacional aqui, mas o sistema educacional é muito parecido no mundo todo, né? Então você pega as escolas no mundo todo, elas ainda têm esse sistema. Nos Estados muitos Unidos, lugares é integral a escola, né? Muitos lugares da Europa a escola é integral também. É verdade, então... é verdade. Então acho que assim, aos poucos a gente tem a chance de mudar isso. E aí agora a possibilidade dos cursos EAD, dos cursos livres. Então as pessoas também são mais livres para escolher profissões que elas querem. Então antigamente você ia para uma faculdade para você ter uma profissão. Hoje você pode ter uma profissão, por exemplo, no mercado financeiro, você pode aprender em 30 dias. Sim. Você vai ser a melhor pessoa do mercado financeiro em 30 dias? Não, mas você já vai estar apto a começar. Antes não, você esperava 4 anos para começar a trabalhar. Sim. Então, ou seja, essa mudança, eu converso muito com a galera mais nova, né? Eu tenho sobrinhos de 15, 16 anos. E é muito interessante também que ele e os amiguinhos assistem o Shark. Então, eles estão com outra cabeça já. Eles estão fazendo pitch, eles já têm uma lojinha online para eles venderem. Legal. Então, ou seja, a gente já tá aos poucos mudando. Eles já não estão pensando aqui, eu quero o diploma. Eles estão... Não estão preocupados com o diploma, não. Eles estão preocupados com o dinheiro que eles vão ganhar. Em ser feliz na profissão que eles escolherem. É muito interessante essa mudança. Sim, e você ir atrás de estudar é muito diferente de obrigarem a estudar. Eu pego pelo meu caso. Eu fiz Direito e eu estava já na faculdade de Direito. Meu irmão me ensinou sobre mercado um pouco, e bem básico, mas eu invisto no mercado desde os meus 19 anos, 18 anos mais ou menos.
E eu lia Nossa, teve uma boa época que eu li muito mais livro de mercado do que os livros que eu tinha para minhas provas. Olha só. Eu tava assim, só lendo mercado. Até hoje eu leio livro de mercado, eu sempre tento me inteirar o máximo possível. E claro, né? Você acaba fazendo dinheiro com isso, te interessa, você vai atrás e busca. E vou confessar pra você que eu adoro ensinar, né? E principalmente é mais legal ainda ensinar quem não ganha dinheiro do que quem já tem muito dinheiro, né? Então eu falo, putz, tenho casos, eu fiz lives com, por exemplo, ex-açougueiro, que o cara ganhava 1.500 no mês, ele conseguiu fazer isso no dia na bolsa. Pra quem tá escutando, você vai, isso é pirâmide, isso é golpe, isso é difícil, não sei o quê. Só quem conhece o mercado financeiro sabe o tamanho que é o mercado. Então, não é difícil de você fazer isso, desde que você estude, claramente. Mas você pode fazer isso no dia, você pode fazer isso em minutos, às vezes. Você pode fazer 15, pode fazer 150, e só depende da sua dedicação. Sim. Então, com o mesmo esforço, com a mesma dedicação, você pode fazer mais dinheiro, porque você vai aumentando ali a quantidade. E por que eu toquei nesse assunto? Porque eu acho que é tão importante a gente lembrar quem que é mais fácil da gente ensinar, inclusive. Então, primeiro, a pessoa que é esforçada, né, a pessoa que tá realmente dedicada a mudar de vida. E daí você falou, né, tipo, dos livros mesmo. Gente, advogado, médico, dentista, é facinho de ensinar bolsa. Porque vocês já são tão acostumados a estudar, que é moleza. Quando você fala assim, olha, tem isso daqui pra estudar, vocês tiram de letra. Porque já tem um hábito. O hábito é o mais importante, né? Você vai falar pra um médico pra ele estudar aquilo, putz, ele olha, beleza, daqui a pines, rapidinho. Sim. Eu vou aprender isso. Livro fino. Livro fino. Agora, sem perto problema. do que vocês têm que ler, têm que estudar, direito mesmo. Outra profissão que conecta muito com o direito, que é das novas profissões do marketing digital, é o copywriting. Que é o cara que escreve os textos, que gera os gatilhos, que pode ser um texto, um roteiro para uma venda, que pode ser um e-mail. É um profissional muito bem remunerado e que eu incentivo, né, assim, abertamente as pessoas, por exemplo, que já gostam e que estudaram direito, porque geralmente são pessoas que leem, que escrevem bem e que gostam de argumentar. São 3 habilidades básicas para você conseguir, 3 coisas básicas para você ser um bom copywriting. Interessante, né? Sim, não, interessantíssimo. Carol, e como que foi o Shark Tank? Como apareceu o Shark Tank? E depois de você explicar isso, também já aproveita como conciliar o Shark Tank, a Atom e todos os seus outros investimentos, são vários. Com certeza, agenda corrida, eu tenho certeza absoluta que você tem. Coisa que a gente quase não tem, né, Gustavo? A sua é bem tranquilinha pra falar. A minha também, né? A minha também é difícil. Não, mas é muito interessante que eu acho que tem até uma vantagem, né, que eu tenho em relação a isso. Eu sempre falo, né, pelo menos no setor privado, a gente tem controle da nossa agenda. Eu consigo derrubar a minha agenda, isso você não. Então, isso é verdade. E vão colocando coisas na tua agenda, né? Então a gente tem um controle maior da situação. Mas o mais interessante é que, assim, eu acho que primeiro de tudo, você tem que ter um ótimo time. Então, de pessoas que vão te dar um suporte. E eu tenho uma pessoa maravilhosa, por exemplo, que é a Patrícia, que trabalha comigo, que monta minha agenda. Então, eu tô aqui com você, ninguém vai me ligar, ninguém vai me interromper. Essa é a primeira dica que eu dou para todo mundo. Produtividade está relacionado a não ser interrompido. Então, quando você está escrevendo um e-mail super importante, daí alguém entra na sua sala e te interrompe o raciocínio, putz, você vai ter que responder a pessoa e daí você vai ter que retomar e você vai ter que repensar. Pode ser minutos, mas minutos somados, olha quantas horas você perde no dia, olha quantos dias você perde no ano, olha quantos anos você perde na vida. Então é um ponto bem importante da gente reforçar aqui, que a gestão do tempo ela tem que ser uma prioridade e que você tem que organizar de uma forma inteligente. Por exemplo, de segunda a sexta, eu sou presidente da Atom, no horário comercial eu faço reuniões da Atom, eu falo de Atom ou coisas que tenham a ver com o meu dia a dia na Atom. Por quê? Porque eu brinco que é igual estação de rádio. Se você mudar muito de estação, você não escuta música nenhuma. Então você fica mudando muito a tua cabeça. Uma hora você tá falando, eu tô lá falando de Shark, depois eu tô falando de Atom, depois eu tô falando... você fica confuso, vai bugar. Sim. Então o mais interessante é que você concentre. E você consegue desenvolver habilidades de você olhar o que é mais interessante. Igual, a gente tem esse podcast, tem uma reunião que eu quero que você faça, já, tipo, uma pessoa que eu quero te conectar, é aqui perto. Então, por que a gente vai marcar numa outra data, onde você vai ter que se deslocar, onde a outra pessoa vai ter que se deslocar e que o tema não tá na nossa cabeça? Então, ou seja, são coisas simples que elas precisam ser organizadas. Quem mora em São Paulo, eu acho que já tem um pouquinho desse hábito, porque, assim, se você não organizar a logística em São Paulo, você passa o dia inteiro... Você passa o dia no carro. Exatamente, você passa o dia inteiro no trânsito, né? Até brinco com a Paty agora que saiu cada vez mais a quinta virou a sexta, né? Então, ou seja, a quinta é a nova sexta. Então, olha, quinta-feira você me desloca pouco. Você bota tudo pertinho e se travar, dá pra ir a pé. Porque senão você acaba passando muito tempo perdendo
tendo tempo, né? Tipo, acaba ficando ali no trânsito, etc. Então, primeiro de tudo, a gestão do tempo. De sábado, eu dou as mentorias das minhas investidas no Shark e tem mentoria obrigatória. Afinal, poxa, peraí, você virou meu sócio, você quer me ajuda, você quer evoluir. Eu tô te trazendo sempre grandes mentores, então tem as mentorias individuais e as mentorias em grupo são sempre com mentores convidados. Então, inclusive, você sabe que eu não convido, eu convoco. Então você já está convocado a participar de um dia. Porque dentro. É muito legal de trazer olhares diferentes, né? Então, coisas que estão acontecendo para eles ficarem antenados, etc. Então, tudo isso colabora bastante. E organizo, é claro, também a minha agenda pessoal. Afinal, você tem que ter uma vida. Sim. Então, o horário que eu vou treinar, o horário que eu vou encontrar uns amigos, ou que eu vou encontrar minha família, ou que eu vou num restaurante. Então, tudo isso tem que estar dentro da tua agenda, porque senão você não consegue ter eficiência nela. E daí passa aquela sensação de que, meu Deus, passou o dia e eu não consegui fazer nada. Sim. Então, acho que a maior coisa que motiva qualquer ser humano é você conseguir cumprir coisas. É você conseguir ver as coisas evoluindo. Então, isso é bem importante. E daí você montar um time que pode te dar um suporte. Peraí, será que essa reunião eu preciso participar? Antes, né? Não até quando você começa a empreender, você participa de tudo. E você tende a ter o hábito de ser controlador. E daí você quer que tudo passe por você. E daí você fala, putz, não, eu não preciso. Tem alguém para brifar aqui, se isso for importante, eu vou dar continuidade. Sim. E depois da minha entrada no Shark, são 60 empresas, né? Sim. Então é bastante gente para cuidar. E como que foi a entrada no Shark? Nossa, foi assim, foi uma coisa meio doida. Eu assisto o programa muito, eu adoro Shark Tank. E eu sempre pensei, meu, se um dia eu levasse uma empresa no Shark Tank, eu ia falar com eles o seguinte, ó, vocês têm 5% da minha empresa, um de vocês, eu só quero ajuda com mentoria e publicidade. Putz, você sabe que isso é inteligente. Não precisa me dar R$1. Meu, toda vez que eu assisto, eu falo, puta, mas por que será que ninguém faz isso? Eu falo, deve ser proibido. Não é. E você sabe que já aconteceu. Porque já assim, aconteceu. Eu chamaria qualquer um de vocês pra ser sócio em qualquer negócio que eu tivesse. Você tem que falar só com mentoria e publicidade. Me chamaria, Gustavo. Lógico. Você tem que puxar a sardinha pro meu lado. Que história é essa? Qualquer um. Prioritariamente você. Bom. Não, mas brincadeiras, assim, a tua análise é perfeita, né? Porque teve poucas situações assim. Até brinquei hoje num evento que eu tava. Eu falei assim, tô com saudades de alguém me falar que só quer a mentoria e tal. Aconteceu pouquíssimas vezes. É uma leitura super inteligente. Claro. É claro que, assim, muitas vezes até as pessoas também precisam de grana. Então a gente entrou para dar mentoria e ela também vai precisar de grana para escalar aquilo e tudo mais. E a gente está disposto a colocar. Mas o mais importante é você entender o peso que tem um Shark na tua vida. Né? Então, o famoso Smart Money. Se for só dinheiro, tem várias linhas de crédito disponíveis aí e você pode pegar em qualquer lugar. Agora, se você de fato quer evoluir, você quer o tempo do Shark, é o Smart Money. E daí, por isso que os percentuais acabam sendo altos, porque o Shark vai colocar na agenda dele. Ele vai falar, beleza, eu vou sentar com o Gustavo, ver qual é a demanda dele, vou apresentar pessoas, etc. Então, o Shark tem que ter essa habilidade e tem que ter esse tempo para fazer isso, que foi a primeira pergunta que me fizeram. Sim. Eu brinco que eu fiz só 2 entrevistas na vida. Uma foi para me livrar de uma matéria na faculdade, não me julguem, mas eu tinha que, para eu me livrar dessa matéria que era para te ensinar a passar em processo seletivo, eu tinha que passar no processo seletivo. Passei no processo seletivo, liguei pedindo desculpa porque não ia trabalhar lá, porque eu já estava no mercado financeiro, era uma grande empresa, uma multinacional, e eu ia trabalhar na área de supply chain, com 2 diretores fantásticos tal, e daí eu já estava no mercado, eu falei, não vou fazer. E a segunda entrevista que eu fiz na vida, de, entre aspas, emprego, foi o Shark, porque foi no meio da pandemia, fazia muito tempo que as pessoas falavam, você deveria estar no Shark, você deveria estar no Shark. Inclusive, a primeira vez que falaram que eu deveria estar no Shark, eu tinha 20 e poucos anos, e daí o Shark nem tinha vindo pro Brasil. E falavam, você já assistiu o Shark, não sei o que, você deveria estar no Shark. Eu assisti o americano também antes de começar o brasileiro. Então, eu fiquei lisonjeado. Eu falei, nossa, vocês acham que eu, pivete, deveria estar no Shark, não sei o que. Fiquei super feliz e tal. Mas daí o programa veio pro Brasil, não me convidaram no primeiro momento, as pessoas nem sabiam que existia. Aí eu comecei a palestrar mais, vim mais pra São Paulo, né? Porque a sede da minha empresa é em Sorocaba, né? Então, interior. E daí eu acabei vindo mais pra São Paulo. E algumas pessoas que foram me entrevistando foram falando, você deveria estar no Shark, deveria estar no Shark. Uma delas foi a Fabi Saad, que é do Mulheres Positivas, que me entrevistou. O dia que ela me entrevistou, ela falou, você deveria estar no Shark. Eu falei, obrigada. Aí ela pegou e falou, mandei seu nome pro Shark. Eu falei, obrigado 2 vezes. E daí eu falei, putz, eu achei que nada ia acontecer. Marcaram uma reunião. Aí marcaram uma reunião, né, de tanto, acho que escutar meu nome, e falaram assim, deixa eu escutar quem é essa menina aí, que deixa eu não falar é possível, com ela, né? Aí eles marcaram comigo, mas não me falaram se eu ia ser como convidada, uma cadeira inteira ou meia cadeira.
E isso veio a pandemia, lockdown, a gente não sabia quando ia ser a gravação. De março até setembro a gente não sabia quando ia ser, e eu não sabia se eu tava no Shark ou não, e não podia contar pra ninguém. Olha que fácil. E daí eu guardei isso pra mim, e daí eu fiquei lá na torcida. Finalmente vieram com mais 2 entrevistas depois disso, e vieram com essa proposta pra eu participar de uma cadeira inteira no Shark. Primeira coisa que eles analisam é, óbvio, se você tem grana pra investir, se você tem tempo disponível para cuidar dos investidos, porque o pós-Shark dá trabalho. Gravar o programa é moleza, gente. É cansativo, é cansativo. Uma temporada. Eu fico. Eu não quero dar muito spoiler aqui, mas eu superei meu recorde já nessa última temporada. Eu tô com a carteira aberta, sei lá o que tá acontecendo. Os empreendedores estão melhores, a culpa é deles. Eles vão melhores, eles vão mais preparados, eles assistiram 7 temporadas. É isso, exatamente. Eu acho que o pessoal se prepara muito mais. Vai melhorando. Mas é muito legal, né? E assim, o programa pra mim foi um grande desafio, por 2 motivos. Primeiro, que quando você grava, você não recebe nenhuma informação antes. Não tem um pitch deck, nada. Eu já era investidora de startups de educação e tecnologia, mas não tinha nada que eu recebia lá pro programa, né? Então, e quando você investe em startups, você recebe tudo antes. Você vai lá, faz pergunta, etc. E toma uma decisão depois também, você não tem que tomar uma decisão na hora. O programa é um reality. Entrou pela porta, eu faço as perguntas e daí eu tenho que tomar uma decisão. E para minha surpresa, né, literalmente eu recebi um caderninho em branco para só anotar e concorrer com o tempo que os outros Sharks estão perguntando. Inclusive, como curiosidade, tem um curso em Harvard para CEOs que uma das matérias é para você aprender a fazer as perguntas certas, e eles usam o Shark como exemplo, eles usam os pitches do Shark. A gente fez o mesmo movimento aqui, né, porque eu licenciei a marca Shark School. Então agora a gente tem uma escola de empreendedorismo, que é o Shark School, que ensina as pessoas a serem líderes de negócios. Entender 360. Porque não só você pegar e falar assim, eu quero montar um CNPJ, vou fazer o Shark School. Não, você que trabalha num CNPJ de outra pessoa, você também fazer, porque o intraempreendedorismo precisa ser enaltecido. A gente precisa lembrar que uma empresa não é feita de uma pessoa só. Então, ou seja, como que eu faço para eu entender 360? Você não é do marketing, você é da empresa, você está no marketing. Você não é da finanças, você está na finanças. Então, essa mudança, né, de leitura. E no Shark foi esse desafio para mim, porque na bolsa eu compro e vendo, e eu posso vender a hora que eu quiser. Sim. Ali no Shark, Gustavo, eu não vou conseguir me livrar depois das pessoas, né? Então é um casamento. Sim. E daí, óbvio, depois tem a due diligence pra gente ver se você Existe falou... contrato que vocês têm que ficar um tempo mínimo nessa sociedade? Ou... Não, na verdade, assim, não tem um tempo mínimo, né? Depois ali... Mas claro, você vira sócio, lógico. É, porque não, você colocou dinheiro, você quer que... Claro, você não sai no dia seguinte. E outra, tem 2 fatores, né? Se você quer sair, é porque provavelmente não tá bem em empresa, ou não tá dando certo a sociedade, e a pessoa vai ter que te pagar de volta, né? Como que vai ter grana para pagar se a empresa não tá indo bem e tudo mais. Então tem isso. Tem um primeiro movimento que é o contrato de mútuo, né? Antes de você virar sócio efetivo. Então tem um tempo aí de teoricamente, de namoro, mas que você já coloca a grana. Sim. E daí você tem um tempo para decidir se você quer entrar no contrato social. Pra você também conhecer no detalhe a empresa. Até porque ali, muitas vezes, a pessoa não sabe passar tudo. A gente já viu o programa já que não sabia dar o valuation, etc. E faz parte, né? Depois você precisa analisar isso no detalhe. A gente estava falando sobre... o cara ganha R$1.500 por mês, ele pode fazer isso num dia na bolsa, pode fazer mais que isso na bolsa. Eu acho o mercado financeiro a forma mais democrática de se ganhar dinheiro no mundo. Verdade. Você realmente pode ser sócio de uma multinacional comprando uma ação ali naquele momento, é verdade, isso não é falácia. E eu acredito que a tecnologia, as redes sociais, e aí eu acho que parte do trabalho de vocês na Atom tem muito a ver com a tecnologia. Isso foi uma vantagem também, a questão do EAD, a questão de você poder disponibilizar os cursos. Eu acho que o mercado financeiro chega hoje em mais pessoas. Claro, a gente ainda tem pouquíssimas pessoas no Brasil que investem, mas quem investe tem muito mais acesso. Tem várias plataformas para poder estudar e se informar. A informação chega muito mais. Eu acho que a tecnologia e pessoas como você são parte fundamentais disso. E também nesse meio do caminho aparece também com a tecnologia muita gente que não entende nada, que vende curso impostor com resultado fake, acontece. Isso em qualquer setor, normal, acontece. Mas como é com dinheiro, a gente sabe que isso mexe bastante com as pessoas. Eu vejo como muito positivo a vinda da tecnologia para ajudar nisso das redes sociais. Eu imagino que você também, mas quero que você fale um pouco disso. Como você enxerga isso? O que você acha? De fato, a informação está chegando mais sobre o mercado. Sim. Isso é um meio, talvez hoje, o principal para se chegar.
Eu acho que assim, primeiro, né, olha o poder que é o digital, né? E quando eu comecei na bolsa, era literalmente presencial, né? Então eu brinco que eu tô rouca de tanto falar, né, de dar palestra, etc. Acho que você também. Na verdade, eu sou rouco, né? Sem pergunta, mas brinco. sim. Então assim, de tanto. E você vai falando e tudo mais, e o presencial o tempo todo. E eu dava palestra em cafés em Sorocaba, assim. Então fazia parcerias. Eu tinha até dó das pessoas que trabalhavam nesse café, porque me escutaram 300 vezes. Mas se elas não começaram a investir ainda, eu falei, putz, desisto dessa vida, né? Porque tem esses casos. Tem pessoas que assistiram minha palestra e 10 anos depois não fez nada com essa informação. E daí tá perdendo tempo, né? Podia estar milionária e não tá. Então, acho que esse é um ponto. Só que quando começou o digital, eu comecei a fazer vídeos. E daí eu começava a disponibilizar esses vídeos, porque imagina, eu explicava pra você a mesma coisa que eu explicava pro João, que eu explicava ali pra Júlia, que não sei o quê. E aí, cada um assim, pode morar num lugar. agora digital. quando você faz o vídeo, você manda o mesmo vídeo pra todo mundo com aquela informação. Olha pra quantas pessoas vai chegar nosso papo. Então, olha o poder que tem o digital, né? É imensurável o alcance. Exato. E daí Imensurável. foi isso que a gente começou a desenvolver. A gente pegou e começou a focar mais no digital, usar as redes sociais para isso, usar LinkedIn, etc, para a gente conseguir chegar a mais pessoas. E a tecnologia, ela vem para somar, para tirar inclusive o emocional. Porque o emocional que atrapalha qualquer tomada de decisão, não só na bolsa, mas também nos negócios. Então, por exemplo, você vai fazer uma campanha de marketing. Lindo. Perfeito. Aí você não olha os dados. Você pega e coloca dinheiro onde você acha que vai converter. Ah, mas eu gostei mais desse vídeo, eu vou focar nesse vídeo. Ah, eu acho que esse daqui ficou melhor. Aí você vai no achismo. E não é assim. Contra números não há argumentos. Agora, com dados, com toda a tecnologia que a gente tem hoje, não. Você olha para uma campanha e fala assim, meu Deus, esse vídeo aqui não está convertendo, meu CAC está alto, meu custo de aquisição de cliente. Então, ou seja, eu vou derrubar ele. Sim. Vou ficar focando nesse aqui. Esse aqui que você não esperava nada, tá bombando. Tá dando muito mais resultado. Então, você consegue tomar decisões melhores. É a mesma coisa a bolsa. Então, através da tecnologia, você consegue olhar para o mercado, olhar para as oportunidades e tomar decisões sem ficar enviesado, sem ficar emocionado. E que é esse o risco. Sim. Então, a maior parte das pessoas que acabam ou perdendo dinheiro no mercado ou empreendendo é porque elas estão indo pelo emocional e não pela razão. E negócios são números. Em qualquer área, seja você empreendendo, seja você operando na bolsa. Então, isso vem aí a somar, que é o mais importante. A tecnologia, ela veio para ajudar. É um ponto também que a gente precisa destacar aqui, que as pessoas têm muito medo de tecnologia. Ah, não, mas eu vou ser substituído. Não vai ter mais trader, não vai ter mais isso, não vai ter mais aquilo. E tem um livro bem legal que é sobre o mercado financeiro, que é Mentes Brilhantes, Rombos Bilionários. Ele conta sobre a crise de 2008, né? Então, ele conta como que os sistemas quantitativos ajudaram a camuflar e a quebrar o mercado. Mas ele tem uma frase que eu adoro, que a máquina é melhor do que o homem. Mas um homem com uma máquina é melhor do que a máquina. Então você fica pensando da tua cabeça, eu vou decorar minha agenda de hoje. Não vai decorar, bota ela na agenda, bota no celular. Claro. Faz a tecnologia te lembrar, põe alarme. Tecnologia como apoio, né? Exato, inteligência artificial agora, ela pensa por você, ela te ajuda. Eu estou usando inteligência artificial não só nas operações na bolsa, mas dos meus negócios. Tem uma das minhas investidas que é de câmeras que vão nas quadras de futebol, de tênis, beach tênis, etc. E eles colocaram inteligência artificial para trazer os mesmos dados que o profissional tem para o amador. Então, por exemplo, você fez um golaço, ele pega o teu gol, ele pega a velocidade do seu chute, ele pega a quantidade. Isso é inteligência artificial, você consegue colocar. Hoje você não precisa tomar uma decisão do post, do feed, né, do Instagram sozinho. Você pode ter uma inteligência por trás te falando Sim. qual é o melhor post, qual é o melhor título, qual é o melhor hashtag, qual é o melhor copy. Olha quantas coisas estão sendo automatizadas. Aí você fala, putz, tá vendo? Não vai precisar mais de ser humano. Não, vai sobrar horas. Vai sobrar horas para você viver. Olha que coisa boa. O que você levava antes 10 horas, você vai fazer em 20 minutos. E daí você vai conseguir ter uma vida muito mais tranquila. Então, acho que cada vez mais as pessoas têm que usar, sim, a tecnologia, as redes, o digital, para levar a mensagem, para chegar a mais pessoas, né? Então, até o desenho animado foi uma forma que eu encontrei de chegar a mais lares. Por quê? Eu vou conseguir dar aula presencialmente em todas as escolas públicas, por exemplo, desse país? Vou conseguir? Não. Agora, eu vou conseguir treinar todos os professores? Provavelmente não. Agora, através do EAD, eu consigo treinar os professores, eu consigo fazer um desenho animado e levar a mais lares. É orgânico, é viral. Sim. A gente tem que pensar nisso também. Claro. Não adianta você impor. Se a pessoa não quer assistir, ela não vai assistir. Sim. Ela não vai querer. Então, tem que ser um conteúdo também que as pessoas têm interesse de compartilhar, de assistir, de querer saber mais. Sem dúvida. Carol, e você que faz e fez muito dinheiro com day trade,
que você recomenda, assim, quem tá começando a operar day trade? O que você acha? Bom, primeiro de tudo é importante reforçar o que é o day trade, que é comprar e vender no mesmo dia. Sim. Não é um bicho de 7 cabeças. Sim. Ele não é um monstro que rouba o dinheirinho das pessoas. Que saiu pesquisas falando mal de day trade e tudo mais. E só ninguém perguntou na pesquisa, né, Gu? Quem sabia alguma coisa antes de começar a fazer. Quem estudou. É. Porque como não tem certificação, não tem uma prova que eu você vou tem que dormir fazer... vendido em Ibov porque, sei lá, Porque, eu acho que assim, subiu hoje amanhã cai. Não, por causa da lua, o céu, enfim. Então, Tive um sonho. Exatamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E então, ao longo da minha jornada, eu ensino, né? E eu opero 3 modalidades, que é o investimento de longo prazo, eu tenho a minha carteira de longo prazo, que paga dividendos. Por aí, eu acho que todo mundo tem que começar. Esse é um investimento obrigatório. Você que está começando na bolsa, começa com R$100. Hoje você não precisa de muita grana. E começa pensando no seu futuro. Na sua aposentadoria. E se você tem filhos, piorou. Então já pensa na faculdade deles ou no futuro deles para você ter esse hábito, né? Eu fiz até um vídeo bem interessante falando que a minha afilhada de 8 meses ia ser milionária antes de muita gente. Aí tudo bom, como assim? Não sei o quê. Porque eu já tinha começado a fazer investimento para ela todo mês. Não que ela precise agora, né? Tipo, mas ela precisa sim ter a grana dela e ela entender o poder que isso tem. Ela pode empreender, ela também não, né? E aí é como você educa. Você fala, mas daí se tiver grana, vai fazer loucura, vai não sei o quê. Não, peraí. Você vai deixar muito claro que, ó, eu juntei aqui durante 18 anos. Você vai destruir em 18 dias? Em 18 meses? Então não, né? Então e como você fez isso em 18 anos? Exatamente. Pra mim, mais que os números totais, a questão não é o carro que você vai dar pro seu filho, pro seu sobrinho, pra sua família. A questão é, ele sabe o que custou aquele carro? Exato. Sabe o quanto é difícil ter aquele carro? Isso que eu tô falando de um carro. Uma faculdade Sim. é mais importante que isso, claro. Com certeza. Então, mostrar o valor das coisas, né? E daí, no caso do day trade, né? O day trade, ele é uma grande oportunidade, sim, das pessoas ganharem dinheiro. Mas para isso, elas precisam aprender. Por que eu gosto muito das pessoas começarem também pelo day trade? Por 2 motivos. Que hoje, né? Daí parece uma velha falando. Mas na minha época, não tinha ali um simulador. Então você tinha que colocar dinheiro de verdade, testar o mercado, comprar e vender e ver no que ia dar. Hoje existe um simulador. Então você pode começar com dinheiro de mentira na bolsa de verdade. Hoje você tem um trabalho, por exemplo, da Atom Educacional, que tem as aulas, que é didática, que é fácil, etc., que você pode assistir literalmente do seu celular. Então, ou seja, o primeiro passo é o conhecimento. Então, tem vários conteúdos gratuitos no nosso site, que é no Atom Educacional. As pessoas podem assistir uma aula, entender como que funciona, e daí, se ela gostar e etc., quiser se dedicar, ela vai fazer o treinamento. O treinamento, ela não precisa mais do que 30 dias para começar a aprender. Beleza, ela vai ter acesso a um simulador. Aí você treina com dinheiro de mentira. Aí sim, você vai abrir uma conta numa corretora. Hoje, com R$100, R$150, você consegue ter limite para operar mercados futuros, que pode te dar isso no dia. Imagina, putz, eu trabalhei 1 hora e ganhei R$100. Quantas pessoas não ganham R$100 por hora? Né? Então, ou seja, às vezes não ganham isso no dia. Eu fiz uma live também com uma auxiliar de limpeza e que ela aprendeu direitinho. Ela não tinha largado o emprego dela ainda, porque ela ainda não podia viver de bolsa, mas ela já estava ganhando R$300 e ela estava operando 1 hora. E no trabalho atual dela, ela estava ganhando 40 e poucos reais. Então, ou seja, olha como isso é forte. E sabe o que mais é forte, Gustavo? Não é só sobre dinheiro. É sobre destravar o potencial das pessoas. Porque as pessoas, elas não sabem da capacidade delas. Quando você anda com pessoas que ganham, por exemplo, R$1.000, você acha normal ganhar R$1.000. Quando você conhece pessoas que ganham R$5.000, você fala assim, poxa, peraí, se ele consegue, eu também consigo. E você começa a achar normal ganhar R$5.000. E a mesma coisa R$10.000 e R$20.000. Só que isso também destrava o teu emocional para entender que você é forte, que você pode correr uma maratona, que você pode fazer um trabalho novo, que você pode aprender uma língua nova. Isso te lembra que você tem capacidade de aprender. Tem muita gente que me escreve que saiu da depressão depois de me acompanhar ou de ter aprendido no mercado. Porque legal. Reforçou a capacidade que ela tem. Porque infelizmente a gente também tá mudando isso, mas o brasileiro, ele não motiva o coleguinha. Ele desmotiva. Você vai empreender, a pessoa fala assim, mas por que você vai fazer isso? Você vai quebrar, você não tem habilidade, e não sei o quê, você não é bom nisso. Com bolsa nem se fala. Se você vai investir na bolsa, você fala com uma pessoa que não investe, fala, não, você tá doido, isso daí é igual roleta. Mas não é igual roleta, eu falo, não é possível. Não, e o mais engraçado é que tem mais apostadores no Brasil do que investidores. Não, o número de aposta, ó os bets da vida, estão bombando. Vários amigos meus aposta esportiva, sem parar.
Eu falo, mas por que você não investe no mercado? Não, que isso, não tem condições. Muito Aposta arriscado. esportiva. Puta, meu, mercado eu consegui levar poucos amigos meus a investirem. Aposta esportiva, só eu não faço aposta esportiva na minha turma, praticamente. Eu fui convidada para muitas empresas de aposta. Eu falei assim, cara, o dia que vocês criarem um educacional para aposta e travar, não. Aí tudo bem. Você fala assim, ó, beleza, o cara só pode colocar R$100, tá bom. Agora, quando o cara pode ir por tudo ou nada, perder, e é muito grave sim, porque você incentiva um vício. Então, uma das coisas que a gente fez na Atom, que ajuda muito, a gente tem um limite de perda por trader, diária e total. Então, ninguém pode perder mais do que é aquele limite. E isso faz com que as pessoas tenham consciência também e entrem do jeito certo. Esse é um ponto bem importante. Sim. Carol, a gente falou também aqui em algum momento você tá falando a mentalidade da pessoa, a questão da autoconfiança. Eu acho que mentalidade no mercado, seu psicológico tá bem e você entender, você ter uma análise embasada e você carregar ou vender o papel baseado nela e você também saber que você pode errar o timing. Às vezes aquela empresa que você fez o estudo, você achava que era certo, você compra e não era. Exato. Lógico, você tem que saber que 100% de aproveitamento ninguém tem. Mas para além do mental, que talvez seja o principal para investir no mercado, você usa análise técnica fundamentalista, só técnica? Conta um pouco pra gente. Bom, duas coisas, né? Usa as duas, né? Principalmente quando eu monto posição. Às vezes você fala um investimento de longo prazo, só precisa usar análise fundamentalista. Não é verdade, porque através dos gráficos você pode olhar nitidamente se o preço caiu, se ele subiu demais. Pô, eu vou comprar um papel que faz 2 semanas que só sobe. Aí tá aí. Daí a pessoa compra e fala, nossa, eu tenho azar. Quando eu compro, cai. E foi 2 semanas que só sobe. Alguém vai vender, vai realizar lucro. Então é você entender qual é o melhor time para fazer isso. Outro ponto bem importante que eu analiso, além dos gráficos e da análise fundamentalista, é a gestão de risco. Então, por exemplo, você vai começar a investir. Você vai pegar todo o seu dinheiro e vai colocar no day trade e vai ficar operando enlouquecidamente? Não. Você vai pegar uma pequena parte do seu dinheiro que você pode tomar risco. Então, é muito importante que você aprenda a fazer uma gestão de risco. E hoje, no mercado, as plataformas, elas têm limite de perda diária e limite de perda total. E você tem lá já como programar stop loss e stop gain, que é o limite de ganho e o limite de perda. Então, não entra pro mercado e vira um torcedor. Né? Você torce lá no estádio. Que pena, né? Você é corintiano, mas tipo... você torce no estádio. A fase de vocês está bem melhor que a nossa. Não vamos falar de futebol, não. Eu gosto de basquete. Então, ou seja, é muito interessante de falar que já existem essas ferramentas, Gustavo. Mas as pessoas ignoram, elas mudam, elas não querem aceitar que elas estão erradas ou que erraram ali. E o mais importante para você se manter no mercado é você fazer a gestão de risco. É literalmente igual ao seu carro. Hoje, a maior parte dos carros, você tem o cinto e você tem o airbag do carro. Sim. Tá bom. Você já viu alguém lá na oficina e falar assim, ó, tira o cinto de segurança e tira o airbag porque eu quero viver enlouquecidamente aqui. Quero viver perigosamente. Exato. Não existe isso. Então, ou seja, a mesma coisa é o mercado. Você não precisa tomar mais risco do que existe. Você faz um controle de risco. E esse controle de risco que vai te manter vivo. Sim, muito bom. E voltando para o Shark Tank, qual foi um momento ali mais emocionante, mais lembrado por você, talvez uma das, né? São várias histórias muito bacanas ali. Qual a história que ficou mais marcante para você ali? Bom, você sabe que esse é um grande desafio, né? Porque são muitas histórias que passam pelo programa e eu tive que fazer as pazes comigo também, porque quando eu entrei no programa, são histórias que eu tô vendo ali. Na bolsa eu não tô vendo, eu tô vendo um número, né? E daí eu comecei a entender que também não podia me apegar à história. Porque o pior sentimento também que você pode ter é o sentimento, entre aspas, de dó, né? Você fala, putz, que dó, preciso ajudar essa pessoa e etc. E eu tenho 2 institutos, então, ou seja, que é o lugar certo para fazer isso da maneira certa. O programa não, é pra gente fazer investimento. E muitas vezes a pessoa precisa tomar aquele não. Ela precisa passar por aquilo. Dá uma dor no coração, mas ela precisa passar por aquilo. Eu posso dizer, né, como não vou conseguir dar spoiler aqui, essa 8ª temporada teve 2 pitches que, assim, apertou meu coração de uma forma. E você fala, meu Deus, como que eu ajudo essa pessoa? Muitas vezes acontece de eu sair do programa, né, de sair ali da gravação e depois eu procuro a pessoa no Instagram. Porque assim que o empreendedor sai do pitch, que eu fechei, eu procuro o Instagram, mando uma mensagem com o meu celular e já adiciono no WhatsApp. E já começo a falar com a pessoa. Já vou antes de me mandarem o telefone da pessoa. E a mesma coisa, às vezes, acontece quando eu não fecho, mas eu quero ajudar aquela pessoa. Alguma dica, conselho, né?
Eu ou posso dar uma mentoria, ou posso dar alguma ajuda, ou posso conectar com alguém e falar, eu não sou a pessoa certa pro seu negócio, mas eu conheço uma pessoa que pode te ajudar. Vai aqui conversar com o Gustavo, que ele é muito bom nisso e ele vai conseguir te ajudar. Então, eu acho que é isso que acaba sendo muito interessante, né? Então, teve várias situações ali no programa. Teve uma que é a Vanessa, por exemplo, que participou do programa. Ela tinha uma história muito triste. A gente perdeu o pai e tudo mais. Então, assim, você começa pesado e ela tava ali, firme e forte, mostrando a garra dela e etc. Então teve vários momentos emocionantes, assim, né? Que a gente acaba vivendo ali. E também, óbvio, tem as diversões, as brincadeiras, as coisas que acontecem ali. Mas eu acho que os mais emocionantes é quando eu fecho. Cara, me dá um frio na barriga a hora que eu começo a negociar. E daí, principalmente quando eu começo a disputar. Claro. Quando eu tô disputando, e daí eu tô lá, o Semenzato adora brigar comigo, assim, de disputar, né? Sim. Quando é alguma coisa relacionada à franquia, ele já tá aqui, ó, com os 2 pés na porta já pra entrar, né? E daí eu falo assim, não, peraí, eu também quero esse negócio. Eu começo a disputar com ele, eu vou disputar com outra pessoa. Então isso acaba, né, sendo muito emocionante. Eu já tive algumas disputas com o Caíto. Eu falei, meu Deus, dava um friozinho na barriga, assim. Putz, a pessoa vai voltar e vai me escolher. Porque quando eu entrei na primeira temporada, eu tomava muito não. Porque ninguém me conhecia. Não no sentido de que a pessoa já veio enviesada pensando no João. Ela ainda não... E eu fui anunciada muito em cima da hora. Então nem deu tempo das pessoas... Eu não tinha um histórico das pessoas me conhecerem, como que eu era no dia a dia. Elas só me conheciam no mercado financeiro, né? Não sabiam como que ia ser uma sociedade comigo. E daí de lá pra cá as pessoas foram... E eles se falam. Eles têm um grupo que eles também se falam sem mim. Legal. Então eles começam a falar, esse Shark dá mais atenção, não dá, não sei o que, é assim, é assado. E a gente passa a ser escolhido. Então você acha que a gente tá escolhendo só? Não, eles que estão escolhendo a gente, né? Então tomando essa decisão. Então, na primeira temporada eu falei, putz, eu passava lá, olhava todos os seus números, olhava a tua empresa e de repente você falava assim, não, mas eu prefiro o João. Eu queria morrer, eu queria sumir, porque todo mundo tava vendo aquela situação. Não é que eu entrei numa sala de reunião e ninguém ficou sabendo. Pro Brasil inteiro, no mínimo. O Brasil, o mundo todo tá indo nesse vídeo hoje com o canal do YouTube, com o Casimiro reagindo. Eu falo, puta, mano, você já sabe que ele vai reagir, que ele vai te zoar e tudo mais. Então, ou seja, várias sensações ali. E eu começo o pitch, eu já começo, putz, não sei o que, né? Nossa, sempre me dá um friozinho na barriga. Então são várias coisas, assim, que foram acontecendo que são bem bacanas, assim, do programa. Muito legal. Carol, você é referência em empreendedorismo, educação financeira, empresária, investidora. Qual a sua grande inspiração? Entre Atom, Shark Tank, sua vida, infância, qual a sua grande inspiração que você acha fez você chegar até aqui? Bom, eu acho que, assim, eu tenho um privilégio de ter dentro de casa as minhas grandes inspirações, né? Meus pais, eles são sensacionais. Eu aprendi a empreender dentro de casa. Eu sempre achei normal empreender, porque os meus pais casaram muito cedo. E a minha mãe tinha 17, meu pai 20 anos. Aí quando a minha irmã nasceu, minha mãe tinha 19, não tinha muita grana, porque casou cedo também, né? E tudo mais. E daí ela começou a fazer roupa pra minha irmã. E por quê? Porque ela tinha muito bom gosto, mas não tinha grana. E daí ela começou a fazer roupa, e daí as amigas começaram a comprar as roupas dela, e daí ela montou confecção, montou loja. Meu pai tinha sítio, hoje tem fazenda, então eu vi muito eles crescerem, mas sempre com muito tempo pra família, pros amigos, etc. Então eu acho que é muito legal quando você tem essa referência dentro de casa, de você poder ter pessoas próximas a você, que te motivam a ser uma versão melhor. Sempre foram pessoas que me apoiaram muito. Eu fiz todos os cursos que eu conseguia. Eu fiz piano, fiz teatro, fiz percepção rítmica. Daí eu tinha inglês, espanhol, ginástica olímpica. Então eu sempre gostei muito de aprender e eles sempre me motivaram muito e de ver o meu resultado, né? Então eu acho que você poder, dentro de casa, ter isso também é muito legal, né? Então tem muita inspiração de grandes empresários, de grandes empreendedores, mas as pessoas ao meu redor. E daí eu tenho a sorte maravilhosa de ter 2 irmãos incríveis. Eu brinco que o QI em casa é minha irmã, meu irmão e eu, assim, tipo, meu irmão e minha irmã estão empatadinhos ali, eu que tô lá embaixo, porque minha irmã fala não sei quantos idiomas. Só gênio, né? Só gênio, é difícil em casa, viu? Minha irmã, né, fala não sei quantos idiomas, super inteligente. E meu irmão é meu sócio, é uma pessoa incrível, que me trouxe pro mercado, né? E que me motivou a ser melhor e tudo mais, e sempre me provocava com perguntas, inclusive...
Às vezes eu tava dando curso, ele tava lá na primeira fila fazendo pergunta para me provocar. Então é muito legal, né, de você ter essas pessoas ao seu redor. E cada vez eu tenho inspirações diferentes em áreas diferentes. Né? Então, se na música você tem algumas, você tem ali na área educacional, aprendi muito, por exemplo, com o Carbonari, com o Chaim, com o pessoal, né, o Daniel Castanho, etc. Então são pessoas que na educação fazem, acontecem. Então é muito legal você poder também conhecer pessoas sempre muito melhores do que você. Esse foi um dos motivos de eu ter vindo para São Paulo, Gu. Porque eu brinco que em São Paulo todo mundo é mais bonito do que você, mais inteligente do que você, mais rico do que você. Então você sempre tá evoluindo. São Paulo tem muito de tudo, né? Então, Cada você vai coisa tem sempre muito. evoluindo. Isso é bom, Sim. porque ele te tira da zona de conforto. Sim. Quando você tá muito confortável, tava em Sorocaba, mercado financeiro, putz, a gente que domina, né? A gente que mais entendia. Eu não tava conversando com ninguém melhor do que eu. Isso é ruim. Então você tem que conversar com pessoas melhores do que você. Você, como fala meu pai, né? Seja esponja, você tem que aprender. E você aprende não só com pessoas financeiramente melhores do que você. Sim. Pessoas melhores do que você em outras áreas. Sim. Você aprende com a pessoa do cafezinho, você aprende com o porteiro, você aprende com pessoas. Então, dúvida. pessoas têm habilidades diferentes. Se você tiver humildade de aprender, você vai ver um monte de inspiração todos os dias. Sem dúvida. Carol, obrigado. Que aula. Que prazer receber você aqui. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço o convite. Você sabe que vai ter que ter agora você lá, né? Em Sorocaba, já para gravar o nosso podcast lá. Com o maior prazer estarei lá. Pessoal, esse foi o Fala Galera dessa edição com a Carol Pfeiffer, Shark Tank, fundadora da Atom, referência no Brasil em empreendedorismo e investimento.